Meu nome é Danilo, sou psicólogo da Clinos Psicologia e hoje nós falaremos sobre hipnose, psicoterapia ericksoniana e teremos o convidado Pedro Menezes. Muito bem-vindos a todos, muito prazer estar com vocês. Vamos ver como é que está a conexão. Boa noite, Luísa, boa noite, Thales, boa noite a todos. Muito bom estar com vocês aqui. Hoje teremos um convidado, Pedro Menezes, que é psicólogo da Clinos Psicologia. Vai ser um prazer conversar com ele. Vamos só ter a confirmação aqui da entrada dele para começar. Muito feliz. Oi, vovó. Oi, Luísa. Boa noite a todos. Oi, Pedro. Boa Olá, noite. tudo bom? Boa noite. Boa Tudo noite a todos, ótimo. todas. Que alegria você estar com a gente. Bom demais, muito feliz também. Uhum. Espero que a gente Sim, possa, né, aprender um pouquinho hoje, todos nós, sobre essa abordagem. Sim. Em primeiro lugar, muito obrigado. Não só por você estar aqui na entrevista, mas por ser nosso psicólogo. A gente gosta muito do seu trabalho, sabe? E eu acho que uma oportunidade como essa, para as pessoas conhecerem o que é a hipnose, o que é essa abordagem da psicologia, tão boa e tão complexa, eu acho que é muito bom ter alguém com a sua capacidade técnica aqui. Então, de verdade, muito obrigado pelo seu tempo, obrigado por trabalhar conosco e por você estar participando hoje da live. Isso. Uma alegria fazer parte desse time de pessoas que eu admiro tanto e de uma proposta de psicologia, de clínica, que, assim, acredito muito e que poderia ser mais comum, né? Infelizmente não é tão comum Muito assim. E é obrigado. muito bom estar em um local assim com o qual você tem tanta afinidade, sabe? Profissional, pessoal. Bom demais. Muito obrigado. E eu acho que a gente, quem sabe, poderia começar só. Vamos começar com a pergunta fundamental. Afinal de contas, eu acho que as pessoas conhecem hipnose, mas não é um conceito único na psicologia, correto? Correto, perfeito. Né? Acho que ah, por vários motivos, assim, a hipnose tem olhares um pouco mistificados quanto ao assunto, porque passou muito tempo distante da academia, muito tempo distante da prática psicológica também. Mas o interessante assim dessa abordagem, né, porque quando perguntam assim, o que é hipnose, é uma pergunta assim que já pressupõe um certo distanciamento, né, entre a pessoa que está perguntando e a tal da hipnose, assim, quando na verdade essa visão da hipnose que o Erickson é responsável, né, por trazer, é a hipnose que é cotidiana, que acontece de fato diariamente, a qual nós recorremos sem nem nos darmos conta, né? E então, assim, a gente acho que a grande virada é entender isso como um processo natural, humano e de recurso. E acho interessante já pegar esse fio, né? Para diferenciando um pouquinho assim do que seria a hipnose clássica, que eu diria talvez que seja o que rola mais no imaginário assim das pessoas, que é a hipnose do pêndulo, a hipnose do como é que se diz assim, da investigação, né? De, de uma pessoa ali, um agente, buscando alguma verdade, alguma memória, alguma coisa soterrada que possa explicar algo do presente. E a hipnose Sim, como se ericksoniana... fosse uma hipnose mais de resgate de conteúdo, mais de algo focado no, não no presente, mas numa informação Exato, anterior, digamos assim. exatamente. Aquela... como se o inconsciente fosse algo relativamente estanque, né? E que armazenasse ali coisas que por algum motivo não estão numa outra dimensão, quando na verdade o Erickson traz assim uma visão completamente diferente de inconsciente, que é um inconsciente fluido, um inconsciente
criativo, inconsciente de potencial, e que está muito distante desse olhar do psicólogo investigativo, né? Que busca segredos, busca coisas, né, soterradas mesmo, quando na verdade a gente busca potenciais, assim. E mais do que isso, espero que assim, se todas as pessoas que estão assistindo isso agora puderem sair com essa informação na memória, maravilha, missão cumprida, que é o fato de que a pessoa, na hipnose ericksoniana, né, a pessoa que está em transe, a pessoa que participa de uma indução, nosso cliente, ele é absolutamente ativo nesse processo. Ele é o responsável por esse processo. Né? O psicólogo é um mero facilitador, assim, dessa comunicação entre essas instâncias da pessoa. Né? Então, assim, tem alguns exemplos clássicos, né, que os ericksonianos usam, assim, de coisas cotidianas que seriam realmente transes. Nós recorrendo a essa capacidade nossa, esse potencial nosso, que é, por exemplo, você pegar seu carro e voltar do trabalho, chegar em casa e nem se lembrar exatamente o que aconteceu nesse trajeto. Se você ultrapassou um carro, se não ultrapassou, se o sinal estava fechado, se estava aberto, não sabe nem o caminho que fez exatamente, assim, né? Provavelmente o caminho usual. E que somente, na verdade, estava em outro lugar, pensando no que aconteceu, pensando no que tinha que preparar à noite para jantar, alguma coisa desse tipo, buscando outras com foco, né, de fato, em outra coisa, não ali no trânsito. Ou, por exemplo, correr. E correr é uma coisa que eu falo de uma perspectiva pessoal, assim, porque eu gosto muito de correr. Uma pessoa que corre alguns quilômetros, assim, se ela corre focada no cansaço, no suor, no calor que ela vai sentindo, ela não aguenta, ela para uma hora, né? Eventualmente ela para, e não prossegue nessa corrida. Então é uma atividade que praticamente assim, né, te dá um empurrãozinho mesmo para você partir para esse outro nível, né? Esse estado alternativo, né? Esse estado alterado de consciência, né? Por exemplo, eu mesmo correndo, volto assim da minha corrida com 1000 soluções possíveis, 1000 caminhos possíveis, assim, né? De coisas que talvez antes de correr eu não encontraria. Então, sendo uma coisa natural, o psicólogo atua como facilitador apenas. Sim, sim. E é interessante, porque você falou vários conceitos e coisas que as palavras fazem muito próximas do dia a dia. Quando a gente fala em transe, as pessoas têm uma imagem do que é um transe, sabe? Só que eu acho que elas nunca associaram, talvez, a ideia de transe com, de repente, você chegar em casa depois do trabalho. Ou com o relaxamento, o estado de consciência que às vezes a gente tem durante alguns eventos, como se fosse algo também da natureza da hipnose, sabe? Isso é super interessante, isso é super bacana. Sim. E outro exemplo clássico, né, seria você comer uma coisa muito gostosa no domingo e depois desse almoço senta no sofá e, assim, absolutamente com o corpo absolutamente adormecido, mas de olhos abertos ali, e talvez também caminhando por outros lugares, né? Então, e eu acho que essa visão, assim, é uma virada, porque ela não é simplesmente, ela não diz respeito apenas à técnica em si, mas a ideia de que o psicólogo, tentando apenas como facilitador desse processo que já é natural, ter realmente um respeito absoluto por aquela pessoa e pelo processo daquela pessoa, pela forma como ela entra em transe, pela forma como ela conversa, como que acontece essa comunicação, que é um outro grande trunfo assim, do Erickson, que é entender que cada um vai entrar em transe de alguma forma.
cada um vai ter um jeitinho que goste mais de aproveitar essa experiência. E Uhum. tem gente que prefere ficar de olho aberto, tem gente que prefere ficar de olho fechado, tem gente que prefere sentado, tem gente que prefere deitado, né? Agora, fazendo terapia online, né? Muita gente, bom, estou em casa, por que não? Vou deitar na minha cama. Então, assim, o importante é que a pessoa se sinta confortável, né? É difícil você colocar alguma regra nesse processo, mas se fosse para colocar uma, acho que seria essa. A pessoa está confortável. E até você falando assim, sabe, Pedro? Porque eu fico muito impressionado que é uma coisa que me parece muito poderosa, sabe? Para quem está no papel de psicólogo, sabe? Então, uma das coisas que já perguntaram e que trouxeram é, poxa, é possível a gente conseguir, como psicólogo, fazer um tipo de tratamento ou um tipo de coisa com o cliente contra a vontade dele? Não. Dentro da hipnose ericksoniana, com certeza não, porque toda a construção dela gira em torno de um tipo de linguagem, de comunicação, que deixa uma abertura que garante, né, a autonomia absoluta do sujeito no processo dele, né, no indivíduo no processo dele. Na Uhum. hipnose clássica, por exemplo, só para colocar uma comparação assim, tem aquela coisa, né? Bom, olhe para o pêndulo, relaxe, Uhum. volte para X idade, né? Enfim, uma coisa bem caricata. Uhum. Mas na hipnose ericksoniana, não. Né? O Erickson, ele, né, uma das técnicas, por exemplo, que ele mais gostava de usar é contar a história, né? Então, Uhum. ele ia começando um processo de indução, do jeito que a pessoa, assim, estivesse confortável e tudo, e contava uma história. Essa história Uhum. poderia ser, tem um transe que ele fala sobre tomates, para uma pessoa que era Uhum. fazendeira. Ele conta sobre os Uhum. tomates, como os tomates crescem, como que eles se formam, como que são as sementes, como que é a folha, qual que é a textura dessa folha. Essa história vai chegar para a pessoa, para mim, que o tomate não significa absolutamente nada, ok. Uhum. Mas para o fazendeiro, tinha todo o potencial que né, a intenção do Erickson era, ok, vamos tratar uma pessoa que tinha uma situação séria de dor, né, de dor crônica, e essa pessoa, ela, o tomate surgia ali como uma metáfora, né, do processo dela. Então você deixa lacunas propositalmente para que essa pessoa trabalhe isso do jeito que vai ter que ser trabalhado, né? Eu, por exemplo, não acordaria desse transe querendo comer tomates ou coisa do tipo, porque não significa nada para mim essa história, né? Agora para a Uhum. pessoa sim, Sim. enfim. Sim, eu tenho uma E participação aqui da pode Sandra que falar. justamente elogia o potencial desse trabalho, principalmente a respeito de traumas, a respeito de como você lida com isso no presente por meio da hipnose. Isso na abordagem ericksoniana é um dos temas que podem ser trabalhados também, por mais que a gente não faça a ideia clássica de hipnose, por mais que a gente não tenha necessariamente um foco no passado, mas lidar por exemplo, a discussão de um trauma no presente é possível também, por exemplo? É possível. Me perdi um pouquinho no meio da pergunta, assim. Ah, mas Assim, se tem a ideia de trabalhar ideias como traumas, por exemplo, é possível trazer isso na própria abordagem? sim. Com certeza é possível, né? Eu acho que esse é um tema interessante, sim, essa questão do trauma, né? Porque talvez, pelo menos as pessoas, é relativamente comum, né? As pessoas procurarem a terapia, né, com base na hipnose, a hipnoterapia, para tratar de uma coisa bem pontual, de um trauma que tenha acontecido, né? E a ideia em geral é de que retornar a esse trauma seria, por exemplo, um entendimento de cura, né? Mas nem sempre, Uhum. né? Sim. Então, é comum que as pessoas cheguem assim já com
uma receita, assim, preciso retornar a tal idade, porque em tal idade aconteceu aquela determinada coisa que hoje influencia muito na minha vida, eu preciso descobrir alguma coisa que aconteceu. Isso ainda é, de fato, né, uma perspectiva muito mais ligada à hipnose clássica, né? Que a gente está falando aqui, na verdade, de um inconsciente que é fluido, criativo e, mais importante do que isso ainda, eu não posso retornar sem ter, sem que essa experiência com esse retorno seja uma experiência terapêutica para a pessoa. Que ela retorne ali Perfeito. com uma perspectiva diferente para o presente e para o futuro dela. Isso não faz sentido da perspectiva Sim. ericksoniana. Eu tenho um caso assim bem sério, assim, de uma vez que me procuraram, uma mulher me procurou para retornar a um trauma assim muito sério de infância e que tinha vindo à tona dentro da família e que ela queria assim, nas palavras dela, né, ter certeza de que esse trauma aconteceu, que é um trauma que mexia em toda a dinâmica da família, então ela não queria exatamente falar disso sem ter essa certeza, embora ela falasse, né, como se de fato tivesse acontecido. Mas enfim. E fiquei com elas uma sessão conversando sobre o fato de que eu não achava interessante retornar para esse momento, porque não via um propósito terapêutico nisso, né? E Sim. a sessão girou em torno assim desse alerta, né? Que também fica um alerta para quem estiver assistindo, assim, né? Porque é possível que ela encontre, né? Alguém que se propõe a levá-la para esse momento desse trauma e não se responsabilize pelo dano, né? Que isso possa gerar, assim. Né? Não Sim. dá para a gente retornar Sim. se Eu, não for para inclusive, voltar de um jeito diferente. sim. Eu já vi gente tentando fazer uma experiência dessa em um workshop, num shopping, e cercado de pessoas, eu pensei, gente, a pessoa vai sair dali talvez vulnerável, vai sair exposta e talvez desprotegido do impacto psicológico que essa experiência pode causar. Sim? Então, o seu exemplo é algo que é muito preocupante, mas que eu acho que mostra, inclusive, o diferencial de você ter um profissional que se importa, um profissional de psicologia que é capaz de ser sensível, Ah, com certeza. inclusive aos riscos que o paciente pode correr, dependendo do que ele vá em busca. Claro que Sim? eu acho que o papel do paciente na psicoterapia é muito importante, mas eu acho que, como profissional de psicologia, a gente sempre deve preservar o paciente de sofrimento desnecessário. Perfeito. E que a gente pensa muito nessa construção desse espaço seguro, né? E que a terapia, né, nós possamos construir junto com nossos clientes esse espaço. E com certeza esse Uhum. espaço não é um shopping, né? Não é um palco, não é uma transmissão de televisão. Então, Uhum. Sim. E até é uma coisa que existe muita crítica, né? Porque pegam a ideia de hipnose e às vezes colocam num contexto um pouco circense, um pouco teatral, caricato. E quando a gente fala, vamos fazer psicologia com base de hipnose, as pessoas chegam com uma ideia um pouco distorcida, um pouco romântica da coisa, né? exatamente. E tem até gente, assim, nos Estados Unidos, né, ericksonianos, assim, que defendem até utilizar outro termo, né, de tanto que esse já é estigmatizado, assim. Mas, Uhum. enfim, né, eu acho que o que vale aqui é sempre que eu mesmo, assim, já passei por isso, assim, uma situação de outra pessoa Uhum. pessoa se propondo a colocar uma terceira pessoa em transe num contexto completamente inadequado. Então, assim, eu tomaria bastante cuidado. Assim. Acho que é o tipo de coisa que, sim, é natural, mas é uma coisa muito íntima, muito poderosa e deve ser feita com cuidado. E também, né, acho que vale ressaltar, Pedro, assim, hum. oi, Não, pode falar, fala o seu ponto. acho que é importante ressaltar também que o psicólogo, né, registrado, ele pode ser responsabilizado também, né, caso então recorrer a um profissional que seja registrado tem essa diferença também.
Sim, e Pedro, eu estava falando mais cedo sobre, afinal de contas, indução, transe, e a Luísa colocou aqui nas perguntas dela a seguinte Uhum. ponto: como a hipnose se relaciona com o conceito de atenção plena e mindfulness? Eu entendi que são mais ou menos opostos ao olhar dela. Isso para você é uma interpretação que faz sentido? Ah, eu acho que aí eu não sou tão conhecedor assim do mindfulness, tudo assim. Mas do que eu já tive Uhum, contato, eu diria que a maior diferença é que a terapia ericksoniana se propõe a ser algo um pouquinho mais, como é que se diz assim, sob medida, né, para a pessoa, e um pouquinho mais aberto, assim, utiliza uma linguagem um pouco mais indireta. Por exemplo, contar uma história que aparentemente não tenha nada a ver e que, na verdade, uhum, pode ter um grande significado para a pessoa, né? Eu acho que, assim, tem uma uhum, relação, por exemplo, com os mitos, né? Os mitos são histórias, assim, que deixam muito espaço para interpretações, para a pessoa colocar o seu próprio conteúdo na, naquela história, né? Eu acho que a uhum. contação de história assim, do Erickson tem muito a ver com isso. E que, para mim, eu acho que estaria um pouquinho diferente dessas outras propostas, assim. Mas, de novo, né? Não conheço tão bem. Tranquilo. Você está contando sobre contação de histórias e como isso talvez influencia no trânsito. Parece que parte da terapia envolve a gente interagir com o conteúdo que o psicólogo pensa para cada pessoa, para cada tratamento. Seria isso? E isso que é o terapêutico do processo? Precisamente. A ideia, assim, é, por exemplo, cada transe tem que ter algum objetivo. A Uhum, gente não. A gente essa questão de ter um objetivo, né, e ter um objetivo em comum, assim, com a pessoa é uma questão assim que rege a terapia ericksoniana, com certeza. uhum, uhum. E parece que é muito numa relação acordada, aonde tem sempre uma interação, sempre uma troca, sempre uma ideia de andar lado a lado com consentimento no processo. Exatamente isso. Assim, o Erickson tem uma frase bonita assim, que é terapia, e eu não vou lembrar agora ela literalmente, mas é isso que você falou, né? Duas pessoas caminhando juntas com um objetivo em comum. Basicamente isso. Sim, perfeito, perfeito. A E Fátima tem uma pergunta. ótimo. Desculpa. Por que algumas pessoas são conseguem ser hipnotizadas? Eu mesmo já tentei pelo menos com 2 pontos profissionais e eles não conseguiram. Ou eu que não consegui. Como é que como é que é essa questão de entre aspas, se deixar ser hipnotizado e a capacidade das pessoas de entrarem em transe em consultório, por exemplo? É, Então, dentro dessa perspectiva da hipnose naturalista, assim, do Erickson, todos nós já entramos, né? Todos nós já ficamos ali uns 30 minutos embaixo do chuveiro, achando que tinha passado só 5. Né? Uhum, E essa sim. distorção de espaço e tempo é, né, por excelência, assim, um indicativo de que a pessoa está em transe, está num estado alterado, né? Então, Uhum, eu não diria que nunca, assim, que foi uma questão de uma falha dela, né? Como se ela não tivesse conseguido. Acho que é uma questão de descobrir ainda qual que é o jeito dela, e não qual que é o jeito que ela vai conseguir entrar, mas qual que é o jeito que ela já entra sem se dar conta. uhum, uhum, sim. E é E, interessante porque parece que existe uma ideia um pouco também transformadora sobre o que é estar em transe. E a gente está muito
eu acho que desmistificando essa ideia como um processo muito distante. E na prática é algo tão familiar que talvez a experiência que as pessoas esperam seja uma coisa muito. E Uhum. pode ser em algum momento, mas eu sinto que na verdade é uma coisa muito mais tangível, palpável e possível do que a ideia que a gente sonha e imagina. Uhum. É exatamente isso, assim, porque de verdade, assim, né? Convido todo mundo que tiver esse tipo de curiosidade, assim, passar a reparar nesses momentos do dia, assim, que começa a sentir o corpo de um jeitinho diferente, começa a sentir a passagem do tempo de um jeito um pouquinho diferente, a ouvir uma Uhum, música ou alguma outra coisa de um jeito diferente, né? Assistir alguma coisa e de fato, assim, esquecer, né, quem sou, onde estou e, né, sair desse filme, dessa série que está assistindo e, uau, voltar para outra realidade. E você falou muito bem, assim, porque é uma coisa natural, cotidiana e por essa ótica assim simples, mas também é uma coisa que pode ser muito poderosa, muito significativa, né? O Erickson assim tem vários casos de pessoas que ele atendeu assim uma única vez, né? Mas uhum. aí a gente está falando também de uma pessoa extraordinária, assim, né? Um terapeuta extraordinário. Sim, mas é interessante porque até o efeito que o Erickson tinha como profissional para as pessoas era algo extremamente transformador. Eu acho que a ciência da época, inclusive, via ele como a mídia nos propõe, como a mídia nos coloca, às vezes, a própria psicologia, como um ser extraordinário. Mas eu acho que parte do extraordinário da abordagem e do Erickson é tanto o profissionalismo que é feito, como a simplicidade que o processo ocorre. O que Uhum, ocorre pode ser uma maneira, uma forma muito natural, muito espontânea, muito pensada ao mesmo tempo, mas acaba que a forma com que as pessoas viam o impacto do trabalho dele, eu acho que é muito pessoal quando acontece com quem está sendo tratado, tipo, isso é muito forte, mas uhum, quando as pessoas vêm de fora, poxa, o que ele conseguiu fazer, o que está acontecendo na terapia, é uma coisa que as pessoas, tipo, uau, sabe? uhum. Concordo. Eu acho que e ele teve um treinamento, né? O treinamento dele foi para além da vida de estudo, da vida acadêmica, da prática profissional, também foi a vida dele, né? De uma pessoa que conviveu desde muito cedo com doenças graves, né? De uma pessoa que passou a maior parte da vida numa cadeira de rodas, uma pessoa que passou bons anos sofrendo com muita dor. Então, assim, a auto-hipnose, né? E que isso é um tema por si só, né? A auto-hipnose, com certeza, foi a maior escola dele, né? Uhum, sim. Poxa, e é uma coisa que é possível, assim, quando a gente fala de auto-hipnose, é possível, é ensinado para o paciente na terapia, é uma coisa que é ensinada aos psicólogos, o que, que é, como é que a nossa a abordagem lida com a auto-hipnose na terapia? É uma coisa ser ensinada. Acho que é um dos pilares assim da autonomia da pessoa, né? Principalmente meu Uhum, primeiro contato com a hipnose foi lá na UNB, né? Com o professor Maurício Neuber, e ele uhum, trabalha assim muito dedicado a essa questão da dor, né? Então fazia parte ali do processo de autonomia da pessoa, com certeza instruí-la, né? Para auto-hipnose, para ter essa habilidade de administrar a própria dor sozinho, né? Sem precisar de um terapeuta. Então, sim, faz uhum. parte do processo. Fantástico. E faz parte também do processo dos terapeutas, com certeza. Uhum. E eu imagino que você, de repente, conseguir lidar com algo tão incapacitante
quanto à dor. Com hipnose, é, assim, eu admiro muito o trabalho do Maurício, me dá muita alegria de ter um profissional que já trabalhou com ele na clínica, porque Uhum. quem sente dor sente uma sensação profundamente restritiva, incapacitante, muda a vida das pessoas e você conseguir ter um manejo melhor da dor por meio da hipnose é fantástico. Sim, que o transe, né, a experiência da hipnose, ela inevitavelmente altera a configuração do corpo, a maneira como a Uhum, pessoa sim. sente o próprio corpo, né? Então, é um nível de atuação assim que ouso dizer que poucas abordagens alcançam como a terapia ericksoniana, assim, porque está na base dela, né? E Uhum, então assim é muito comum mesmo assim que as pessoas cheguem e sei lá, tava com uma tensão em determinado local, não tá mais, ou então sai com uma sensação de aquela sensação de sonolência, sai com, enfim, o corpo um pouquinho mais energizado. Então, naturalmente o corpo participa da, da uhum, hipnose, assim. sim. Ele é, na verdade, assim, E o nosso pêndulo, né? Na, na terapia ericksoniana, o corpo é o pêndulo que a gente utiliza, assim, é o foco que a gente utiliza, né? A gente começa, a maioria das uhum, vezes, pelo corpo, assim, como é que está o próprio corpo, como que estão os braços, como que estão as pernas, quais são as temperaturas, né, que o corpo sente. sim, sim. E você falando assim, vai muito de encontro com a pergunta que fizeram agora há pouco, a Fátima também, que é esse trabalho parece que tem uma imensidão de potencial, mas existem algumas coisas que a gente consegue dizer, poxa, isso aqui é muito indicado, isso aqui é muito indicado, vale muito a pena buscar terapia. Caso você tenha, por exemplo, algumas dessas coisas, o que você poderia, quem sabe, citar de, tipo, de até coisas que poderiam ser um diferencial da hipnose? Hum, bom, é, essa questão da dor, né, acho que Uhum, caminha até para ser algo relativamente de praxe, assim, porque a pesquisa que envolve isso, recomendo todo mundo que tiver interesse, né, conhecer o trabalho do professor Maurício, o trabalho que ele conduz na UNB, para uhum, ser, né, e, bom, também se existe uma pesquisa vasta, assim, com estresse pós-traumático, tem aplicações, se não me engano, na França, assim, de auxílio no trabalho de parto, né? Para administração da dor no trabalho de isso, parto. fantástico, que fantástico. Mas é, eu gosto muito, assim, de colocar para as pessoas que chegam até mim, assim, de que, antes de tudo, eu, né, no meu caso, assim, sou Uhum, psicólogo e trabalho como psicoterapeuta, né? Então, assim, uhum, antes de ser ericksoniano, antes de ser qualquer coisa, antes de utilizar a hipnose como técnica, eu sou psicólogo, né? Então, acho que é capaz, sim, que a pessoa chegue com uma situação muito pontual, mas meu olhar, pelo menos, me dedico a isso, né? Meu olhar tá para aquela pessoa como um todo, assim. uhum, sim. E até eu acho que isso acontece com essa pergunta que todo mundo faz para qualquer terapeuta. Tipo, o que a gente pode trabalhar, né, no processo, que demandas a gente dá conta. E eu acho que é muito verdade isso que você disse, porque até muitas pessoas que fazem psicologia, elas estão preparadas não para lidar com um transtorno, para lidar com uma pessoa.
Eu acho que as pessoas Exatamente. confundem a ideia de psicólogo como eu vou tratar das doenças psicológicas. A gente Uhum. também trata, porque aquilo faz parte da vida das pessoas. Mas na prática é muito mais, na minha experiência, eu acho que faz sentido com o que você está dizendo, é muito mais uma experiência de lidar com a pessoa que está sendo apresentada do que apenas com os transtornos que ela vive. Os transtornos fazem parte, mas a experiência é muito mais global do que pontual. Por exemplo, a própria Fátima colocou abaixo, poxa, para demandas como emagrecer, parar de fumar, parar de beber, e pelo jeito que você me passa, as demandas importam, mas ela não é o principal da terapia. O principal da terapia é a experiência que a gente tem com o cliente e ela é terapêutica. Seria isso? Perfeito. Esse é precisamente o meu ponto de vista, assim. Tem no trabalho do Erickson, assim, porque ele era uma pessoa que caminhava pelas ambiguidades mesmo, assim, de ter o otimismo das abordagens mais humanistas, mas também um pragmatismo muito Uhum, grande. Então, sim, se uma pessoa procurava ele por uma questão de disfunção erétil, ok, ele entendia uhum. que ele podendo ajudá-la com isso, ok, vamos contribuir, vamos trabalhar aqui desse jeito mais objetivamente. Uhum. Então, assim, existem esses dois caminhos, né? Mas o mais comum, eu diria, que é uma pessoa chegar com uma questão um pouquinho mais pontual, mas esse olhar mais global, assim, eu acho que ele é o principal do nosso trabalho, a nossa principal ferramenta. Assim. Uhum, sim. Eu fico vendo que uma das coisas que ajudam a quebrar o gelo, pelo menos na prática clínica, é reconhecer que as pessoas, às vezes, têm várias experiências que abalam o psicológico dela, mas tem aquela que traz ela à psicoterapia. Tem aquela que faz ela Exato. buscar, quem sabe, uma ajuda médica, uma ajuda de algum profissional, de alguma prática para ela. E a gente vem com a ideia de contribuir na experiência terapêutica, em ser terapêutico com a pessoa, na nossa abordagem, na nossa linha de trabalho. Então, assim, eu acho que, principalmente, não sei como é que você também percebe isso, quando eu recebo muitos homens na psicoterapia, muitas vezes eles entram com, eu vim lidar com isso. Aí Uhum. eles ficam pela experiência global, eles vêm, isso também é tratado, mas todas as outras coisas que vêm associadas a essa demanda também Sim, vão ser assistidas, também vão ser lidadas. sim. Eu acho que esse olhar complexo é fundamental assim, no nosso trabalho. Acredito sim, né? Eu acho que esse também é uma característica forte assim, da terapia ericksoniana, é de não entender, assim, por exemplo, que um insight tem que ocorrer para a pessoa assim, dar um passo terapêutico. Não, muitas vezes isso ocorre Uhum, de um jeito implícito, um jeito subjacente, um jeito realmente caminhando numa outra dimensão. Né? uhum, sim. Mas tu- tu- tudo que a pessoa traz assim está ligado a uma série de outras coisas, de outras histórias, de outros significados, de outros símbolos. Né? Uma questão da dor, por Uhum, exemplo, assim, que pode ser, né, pensando numa questão de uma dor realmente de uma origem muito obviamente física, né? Ok, um acidente, uhum, né? E essa pessoa passa a sentir alguma dor. Bom, mas o que é esse acidente, né? Quando que aconteceu? Isso a gente, na maioria das vezes, nem precisa fazer um esforço. A própria pessoa já atribui uma história, um significado para aquilo ali, né? Então, uhum, sim. E é interessante como as pessoas na psicoterapia se proporcionam espaços para refletir que são muito especiais, são muito simbólicos, sabe? E às vezes a pessoa conversando com a gente, a pessoa na
experiência por exemplo, no caso da história, de escutar o que está sendo dito, de refletir sobre as questões, ela às vezes se liberta de coisas que não são tão claras para ela, que ela vai se tocar no meio da semana, não necessariamente na terapia. Durante o não estar com o terapeuta, por ter lidado com isso na sessão, as pessoas acabam transformando as vidas e não percebendo. Eu tinha recentemente uma demanda muito atrelada a uma figura na família que sempre vinha à terapia, sempre vinha, até que passou semanas sem a pessoa trazer, ela falou: caramba, Danilo, você não faz ideia, faz tanto tempo que eu não falo de outra pessoa. Eu falei: eu sei. Eu estou percebendo nos seus conteúdos que isso deixou de ser uma demanda. E eu sinto que as pessoas, eu acho que no processo, principalmente das psicoterapias como nossa, elas têm ganhos que vão ser sentidos não necessariamente no exato da terapia, mas ao longo do tempo que ela vai fazendo a terapia, as coisas vão se desfazendo, vão se soltando, ela vai se sentindo mais leve, às vezes tendo plena consciência do porquê, às vezes só apenas deixando para trás. Sim. E aí eu acho que entra um trabalho difícil para o terapeuta, né? Porque é assim, um trabalho de muita humildade, né? De enxergar essa mudança, especialmente na abordagem ericksoniana, assim, você não explica. Se você explica a história do tomate, ela perde o potencial dela, sabe? Ela não tem... a metáfora vai se empobrecer, né? Vai virar uma historinha qualquer, uma coisa mais diretiva. Então, se você deixa isso Sim. Semeando, né? Uma outra dimensão, e a própria pessoa vai tomando conta desse processo e deixando isso, estava semeando, crescer, né? Brotar, crescer, e virar algo maior, uau, isso é incrível de ver. Mas nem sempre a pessoa vai atribuir necessariamente ao que ocorreu lá, né, dentro da terapia. Sim. E até eu acho que isso é muito importante para todo mundo que é psicólogo. Realmente ter essa humildade, porque eu até falo com as pessoas, eu sou parte do que pode ser terapêutico na sua vida, sabe? Uhum. Existem coisas que a minha psicoterapia não vai conseguir te entregar igual a uma prática de exercício físico, ou igual a uma yoga, ou igual a uma meditação, ou igual a algum tratamento médico, mas eu também posso fazer parte disso, sendo terapêutico, complementando o trabalho, ou sendo uma parte muito transformadora da sua vida. Mas a dimensão disso não sou eu que vou determinar, é você que vai ter a experiência, sabe? Eu acho que a gente ter noção disso é muito, até por uma maneira, tipo, nos entregar humildade, mas até de se libertar da responsabilidade de ter esse papel na vida das pessoas. Sim. Uma outra coisa que o Erickson usava muito era a prescrição de tarefas, né? Coisas pouco usuais, assim, talvez, mas que ele utilizava muito porque também é um tipo de coisa que, apesar de não ser o transe ali, né, mais óbvio, mais formal, assim, nesse sentido, ele também comunica algo em outra dimensão para a pessoa. Então, a prescrição dele mais famosa, eu diria que era pedir para pacientes que procuravam ele, dizendo que queriam, né, se submeter a uma psicoterapia. Ele falava: ó, tá vendo aquele morro ali, lá no horizonte, meio alto, meio, né? Vai lá e volta. Então, essa era a primeira prescrição de tarefa, assim, para a pessoa, né? A mensagem que a ideia, né? Da mensagem que isso transmite é, bom, a pessoa é responsável por fazer seu caminho, né? Ela tem que estar implicada. Sim, e até me soa como um exercício de engajamento, de se sentir começando o processo, muitas vezes. Sim. Trazendo aqui as perguntas das pessoas, temos uma pessoa que comentou, mesmo porque somos uma grande malha, né? Fica difícil desvincular uma trama da outra, uma coisa da outra.
sim, muitos conteúdos nossos são cruzados e cruzam mesmo o espaço da Uhum. psicoterapia. E a Fátima tem aqui uma questão que é a psicoterapia, ou seja, a psicoterapia tem que ter uma abordagem holística. Eu acho. Você concorda? Como é que você enxerga isso? Deixa você responder essa primeiro. O que você acha? Uhum. Sim. Eu sinto, na verdade, que o tem que é sempre pavoroso. Me assusta muito, sabe? Uhum. Tudo que tem que, eu acho que é muito engessador da experiência psicológica. Eu sempre, sempre, sempre prefiro trabalhar com equipe. Mas a experiência da pessoa pode ser maior do que a psicoterapia, mesmo que não dependa de mim. Porque mesmo eu trabalhando aqui, de casa, atendendo a pessoa, a quantidade de experiências que ela vai ter na vida dela, e ela terá várias experiências e chances de melhorar. E às vezes a melhora dela tem a ver comigo, às vezes pode estar mais atribuída a uma esfera do que outra, mas eu não estou para competir, sabe? Eu estou aqui para somar e tudo bem, sabe? É. Eu gosto de uma palavra assim que é complexa, né? A terapia, Uhum, eu acho que talvez assim, também não gosto muito de thanks, né? Mas a terapia uhum, tem que ser algo complexo, eu diria, assim, se fosse para abrir uma exceção. Porque mesmo ali em um caso mais pontual, né, de alguém que procure ali realmente por uma questãozinha, na literatura ali ericksoniana tem vários casos, na verdade, uhum. aquela comunicação foi complexa, mesmo que tenha sido apenas uma sessão, sabe? Sim, sim. E até eu acho que, pelo menos, a grande diferença entre as nossas duas abordagens é que eu sempre tento explicar e explicar e explicar, e você parece que, tipo, o lado subjetivo, o lado simbólico, por mais que seja presente na minha, eu acho que para a narração de histórias, pela tarefa, por tudo que o paciente passa na psicoterapia, me parece extremamente rico de subjetividade e extremamente É, simbólico do paciente completar a experiência com o conteúdo dele. perfeito. E isso assim, é uma coisa incrível de ver, né, no processo terapêutico, assim. Quando você pega por exemplo, eu tinha uma paciente que falava muito numa sensação de peso nos ombros. Isso em si é Uhum. uma coisa até relativamente comum, né? Mas a metáfora que ela Uhum. utilizava era sacolas. Eu sinto como se estivesse carregando sacolas. Uhum. Eu, durante um transe, me referindo a sacolas, o impacto que isso teve no corpo dela, nessa dimensão física ali, foi quase instantâneo. E Uhum. diria que se eu utilizasse uma outra palavra, não teria o mesmo efeito. Então, Sim, assim, sim. sacolas, poxa, sei lá, por que não fala malas? Por que não fala qualquer outra coisa? Bagagens, né? Um termo mais. Não, é sacola. Porque sacola é como ela se refere a si própria, né? Uhum. Sim. Incrível, você falou isso, eu consegui imaginar o paciente e me arrepiei aqui. É muito legal. É muito legal. Sim, E, sim. assim, é interessante porque eu fico pensando, né? O tanto que a poesia impacta a gente, tanto que uma letra de uma música impacta a gente, tanto que um diálogo de um filme, né, impacta a gente. E é por isso, Uhum. assim, porque está conversando em outro nível com nós, né, e conosco. E tudo que atua nesse nível tem um potencial um pouquinho diferente. Sim, com certeza. Queridos, a gente tem ainda algum tempo, caso vocês tenham mais perguntas, dá para fazer, sabe? Passou voando, Estou né? muito feliz. Passou. Esse nosso transe aqui. Exatamente, eu ia falar isso. Isso me lembrou o estado de transe. É.
Sim, Ai, ai. Mas olha, eu tô super grato. Eu acho que a sua explicação foi realmente muito boa, Pedro. E está sendo muito bom conversar com um profissional que tem, engraçado, né? Tanta coisa boa para trazer e, ao mesmo tempo, eu acho que a gente tem uma visão de sujeito muito próxima. Então, é muito bacana isso. sim. A Fátima trouxe aqui uma última pergunta, tipo, e para parar de fumar ou emagrecer, tem alguma possibilidade? É possível a hipnose entrar num tratamento como esse? Sim, com certeza. Especialmente casos de parar de fumar, sim. O próprio Erickson ali tem muitos casos. Pode. Que Né? Eu só gostaria que bacana. ficasse, assim, entendimento de que aquela coisa que a gente falou, né? Do processo, de um olhar complexo, de... É muito provável que muitas questões emerjam, né? Num contexto desse, assim. Uhum, sim. E até, sabe, eu acho que a gente, ao contrário de muitas coisas que são passadas por aí, nós somos psicólogos. A gente não pode vender cura. A gente tem um Exato. tratamento que pode dar certo por vários e vários Perfeitamente. motivos, anos de ciência, sabe? Mas, assim, são. Também a gente precisa de algumas circunstâncias, de algumas coisas para que isso possa acontecer. E a gente não pode prometer a cura, mas a gente pode tentar, na psicoterapia, encontrar um bom tratamento. Perfeito. Concordo absolutamente. Então, sim, pode, né? Eu acho que a técnica, pensando assim, né? Como que a gente atua, assim, de um lado aqui uma paredinha da técnica, do outro a paredinha da ética, né? E a gente fazendo o possível nesse meio, assim, tudo que tiver nesse meio, eu acho Uhum, bem-vindo. sim. Olha, Pedro, você quer colocar mais alguma coisa da gente antes da gente ir? Ou a gente pode encerrar? O que você gostaria de trazer? Eu acho que eu pensei um pouquinho nisso antes de começar a live, assim, e eu acho que seria assim, convidar as pessoas a terem uma atenção um pouquinho diferente para si próprias, né? Para o próprio corpo, como que pode perceber pequenas alterações ao longo dos dias, ao longo do dia, e que Uhum, tem ali um potencial assim muito importante. E que, infelizmente, eu diria assim que são momentos que têm tido menos espaço na vida das pessoas, né? uhum, E sim, para ir para o parque, ficar embaixo de uma árvore, curtindo a sombra dessa árvore, e apenas isso, né? É uma coisa assim, uhum, infelizmente, é, eu diria cada vez mais rara, assim, mas, né? É algo que é muito importante e é algo que nos é muito natural, assim, senão não seria tão bom. sim. Sim, até eu pensar numa experiência mais leve que a gente possa se permitir ter ela e se Uhum, tomar consciência do processo que a gente está vivendo, né? sim. E é isso, né? Eu acho que hoje a gente lida com o tempo de um jeitinho muito, muito difícil, assim, que prejudica Uhum, esses outros tipos de experiências. Assim. Poder, dentro da terapia, né? Daquela horinha semanal, proporcionar isso para as pessoas é um privilégio. Assim. uhum. Sim, quem quiser ser atendido pelo Pedro, Pedro Menezes, pode procurar a clínica, pode procurar a pessoa dele diretamente. Muito bom conversar com você. Admiro muito seu trabalho, Pedro. É um prazer ter você na clínica. E, queridos, a todos que participaram, ótima noite. Muito obrigado pela participação de vocês. As perguntas foram sensacionais. Muito obrigado. E boa noite a todo mundo. Boa noite, boa semana. Até semana que vem. Semana que vem a gente terá outro tema de outra live. Basta vocês estarem aqui quinta-feira à noite também.
tá bom? Boa noite, até mais. Boa noite, foi um prazer. Eu agradeço muito o espaço e agradeço muito a participação de todos, todas as mensagens. Também gostei das perguntas. E, enfim, esse assunto dá pano para manga, né? Vamos começar a pensar em outras Sim, lives. até se as pessoas quiserem, a gente pode organizar tanto outras ideias, outros vídeos, fazer mais lives, a gente vê a demanda das pessoas e a gente vai correspondendo. Uhum, perfeito. Um abraço, Danilo. Obrigadão, Boa Pedro. noite para Boa todas e noite. Tchau, todos. tchau. Tchau, tchau.